Olá a todos, sou o Cauê, sejam todos muito bem-vindos a mais um Revisando com Questões para as Provas de Revalidação Médica, nosso conteúdo semanal onde a gente foca nas questões das provas do Revalida do INEP, da UFMT e da USP. Pessoal, aqui na JJ a gente divide os temas de acordo com a sua relevância, em relevância muito alta, relevância média e baixa. Hoje a gente tem um tema dentro do bloco aí da ginecologia, que tem uma relevância muito alta. O tema de hoje é anticoncepção. Eu selecionei para vocês 6 questões. São questões das provas do INEP, da USP e da UFMT, de revalidação, tá legal? Vamos lá, vamos começar então a falar dos critérios, né, das categorias da OMS quanto aos métodos anticoncepcionais. Temos lá 4 categorias. A categoria número 1 é que o método ele pode ser utilizado em qualquer circunstância. Na categoria 4, o método ele não deve ser utilizado. E na categoria 2 e 3? Vamos lá. Na categoria 2, de modo geral, o método pode ser utilizado. A categoria 3, em geral, não se recomenda o uso do método, a menos que outros métodos mais adequados não estejam disponíveis ou não sejam aceitáveis. Isso é importante, pessoal. Essa categoria da OMS realmente a gente precisa saber, tá legal? Então, categoria 1, 2, 3 e 4. Vocês vão ver que eles cobram isso na prova. Vamos lá. Então, basicamente, a gente tem alguns métodos contraceptivos. A gente tem os anticoncepcionais hormonais combinados, a gente tem as pílulas só de progestágenos, a gente tem as pílulas combinadas, a gente tem os anticoncepcionais injetáveis só de progestágenos, a gente tem os anticoncepcionais injetáveis com progestágenos e estrógenos, os implantes, a gente tem o DIU liberador de levonorgestrel, no caso o hormônio, né, o DIU hormonal que a gente fala, e tem o DIU de cobre. Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses métodos anticoncepcionais. Aqui, eu gostaria de começar para vocês falando um pouquinho dos injetáveis. Basicamente, a gente tem o método injetável só progestágeno isolado, que é um dos exemplos que a gente tem no SUS, é bastante comum no Brasil, que é a medroxiprogesterona, que é um injetável que é utilizado a cada 3 meses. Uma ampola, na realidade, ela é aplicada a cada 3 meses. E o progestágeno mais estrógeno, que aí a gente tem como grande exemplo a mesigina, que é uma ampola a cada 30 dias, legal? Ou a cada mês. Então, pensando nos injetáveis, esses dois são bastante importantes a gente saber. Tem algumas mulheres que está indicado o progestágeno isolado, outras pode ser utilizado o progestágeno mais o estrógeno, tá legal? E quanto aos anticoncepcionais orais, é comum a gente ver uma sigla ACO, tá? Então, anticoncepcional oral. A gente tem lá os progestágeno isolado, como por exemplo a noristesterona, e o progestágeno mais estrógeno, como por exemplo o ciclo 21, que é a pílula combinada. Aqui eu estou dando como exemplos o que a gente tem no SUS, que a gente tem ali na farmácia da unidade básica de saúde, por exemplo, tá legal? Então a gente tem a noristesterona e a gente tem lá o ciclo 21, que é muito utilizado pela população feminina. A gente tem outros métodos também, como eu falei para vocês lá inicialmente, a gente tem o DIU de cobre. O DIU de cobre a gente tem como benefício que ele é um método de barreira eficaz, ele tem aí uma eficácia boa. No método do DIU de cobre não tem o uso de hormônios, isso é importante em alguns casos. E o custo do DIU de cobre ele é relativamente baixo. Quais são os pontos negativos do DIU de cobre? Na mulher que já tem dismenorreia ou hipermenorreia, a tendência é piorar, tá? Então, essa é uma contraindicação relativa, tá? Não necessariamente é uma contraindicação, mas isso pode piorar a qualidade de vida da mulher, então não é o ideal. A necessidade também de um profissional apto para inserção do DIU de cobre também acaba sendo também um ponto negativo, tá legal? O DIU de hormônio, normalmente a gente ouve falar bastante do Mirena, né? Tem outros, mas o Mirena acaba sendo bastante comum, inclusive tem no SUS. Mirena é o levonorgestrel, tá? 52 microgramas. Qual que é o ponto positivo do DIU hormonal? Que é a ajuda da dismenorreia, da hipermenorreia,
Então, é como se fosse o inverso, né, do DIU de cobre. Então, ele ajuda, ele não piora, tá, a dismenorreia e nem a hipermenorreia. Os pontos negativos do DIU de hormônio é o fato de ter hormônio. Hoje ainda tem uma certa discussão se esse hormônio é apenas tópico ali no útero ou se é sistêmico. É uma quantidade baixa, realmente, se a gente comparar lá com a medroxprogesterona, com a mesigina, mas tem essa discussão, se é apenas tópico ou sistêmico. A gente não vai entrar nessa discussão, tá legal? Em relação ao custo, ele tem um custo relativamente alto, se comparado com o DIU de cobre, tá legal? E também a necessidade de um profissional apto para inserção do DIU de hormônio, tá? Então isso não deixa de ser um ponto negativo, porque ele não é tão simples como uma pílula, por exemplo, que a gente faz a receita e explica como deve ser utilizado e acabou. Outros métodos também que a gente tem, por exemplo, o diafragma. O diafragma ele é um método contraceptivo que tem a forma de um anel flexível, tá? Que ele é envolvido por uma fina camada de borracha que impede a entrada de espermatozoides no útero. Então, é um outro método de barreira, tá legal? Não é tão comum aparecer nas provas o diafragma, mas pode aparecer, tá legal? Então, lembre-se, o diafragma é um método de barreira, não tem hormônio também. E um outro que também é importante, às vezes vocês não conhecem, às vezes acaba aqui, principalmente os meninos, né, os homens aí, eles acabam que às vezes nunca viram isso, né, assim, pessoalmente. É o anel vaginal, tá? O anel vaginal, ele funciona igual ao anticoncepcional oral combinado, ou seja, ele tem lá progestágeno mais estrógeno, tá? Então, temos aí, por exemplo, se a paciente lá tem uma contraindicação ao uso de estrógeno, então ela pode ter também uma contraindicação ao uso do anel vaginal. Na questão, às vezes você coloca ali o anel vaginal, se você não souber que ele contém hormônios, né, o estrógeno, derivados de estrógeno e progestágeno, vocês podem errar, ficar em dúvida, mas agora vocês já sabem, tá legal? Então não esqueçam disso. Então basicamente esses são os métodos anticoncepcionais que a gente tem disponível por aí, tá? Temos as mini pílulas, temos diferentes características, as monofásicas, bifásicas, trifásicas. Normalmente na prova isso não é importante, tá legal? Tem que saber lá o contexto geral para a gente poder acertar as questões. Vamos lá, vamos então para a questão número 1. Essa questão é uma questão tranquila, mas vocês vão ver que aí a categoria que eu falei para vocês lá inicialmente da OMS, ela nos ajuda bastante a acertar as questões. O que nós temos? Nós temos um paciente ASP, 25 anos de idade, que ele chega ao ambulatório de anticoncepção para iniciar método contraceptivo adequado, pois refere que há 6 meses apresentou quadro de trombose estando internada por 7 dias em unidade de terapia intensiva. O método de escolha para essa paciente é... Vamos lá. Então, a gente tem aqui um quadro clínico de uma paciente jovem com 25 anos de idade, que ela teve essa internação recente, né, há cerca de 6 meses, com um quadro de trombose. Então, tem um monte de anticoncepcionais que estarão contraindicados para essa paciente. Então, aqui, de acordo com essa história clínica, com esse fato da trombose, qual método vai ser o mais adequado? Alternativa A fala o seguinte, anticoncepcional hormonal oral combinado. Lembrando que o oral combinado ele tem tanto derivados dos progestágenos quanto dos estrógenos. O estrógeno ele aumenta o risco da mulher ter um novo trombo, ou mesmo, pela primeira vez, ter um quadro de trombose. Tá? Então, os progestágenos realmente aumentam o risco aí de uma trombose. Então, nesse caso, de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde, a gente vai classificar uma mulher que já teve um quadro de trombose, a pílula oral combinada como categoria 4, não está indicada, tá legal? E a B, o DIU, o dispositivo intrauterino de cobre. O dispositivo intrauterino de cobre, como vocês lembram, não tem hormônio, tá? Então, nesse caso da paciente que sofreu uma trombose, ele vai ser categoria 1, tá? Indicado utilizar o DIU de cobre sem nenhuma contraindicação. E a C, anticoncepcional hormonal oral com progestágeno. Aqui,
O progestágeno, ele não tem o fator de aumentar tanto o risco da trombose quanto o derivado do estrógeno, tá? Mas também aumenta. Pouco, mas aumenta, tá? Então, não vai ser categoria 1, vai ser categoria 2. AD, dispositivo intrauterino hormonal. Lembrando que o dispositivo intrauterino normal, ele tem lá tanto o derivado do progestágeno quanto do estrógeno. Então, aqui também vai ser categoria 2, tá? Então, ele fala assim, o método de escolha para essa paciente o ideal é que a gente tenha um método de categoria 1 e nós temos, né? Nós temos aí a alternativa B, que é o dispositivo intrauterino de cobre. Então, o mais indicado que oferece menor risco dessa paciente ter um novo quadro trombótico é, sem dúvida nenhuma, o DIU de cobre, tá legal? De acordo com a sua categoria lá na OMS. Pessoal, questão número 2, vamos lá. Temos uma paciente com 35 anos, noligesta, tabagista há cerca de 5 anos e 20 cigarros por dia. Ela procurou a UBS para fazer a coleta de compostologia e estava interessada em receber orientação anticoncepcional. Considerando o caso, o médico orientou a opção mais segura. Vamos lá, aqui na alternativa A a gente tinha o seguinte, ó. Aqui nessa questão, basicamente, a gente vai continuar interpretando os métodos de acordo com as categorias da Organização Mundial da Saúde, tá legal? Então, a alternativa A fala assim, ó, DIU e SIL. SIL o que é? O sistema intrauterino, tá legal? De levonorgestrel apresentam contraindicações em fumantes. Especificamente aqui, o DIU hormonal, ele não vai ter essa contraindicação, tá? Nesse caso, de uma paciente com 35 anos e mesmo sendo tabagista, mais de 15 cigarros dia, o DIU hormonal, ele está indicado como categoria 1, tá legal? Então, não tem essa contraindicação, não é nem 3 e nem 4, tá legal? A B, métodos hormonais combinados pode ser utilizados sem cautela? Errado, né? Os métodos hormonais combinados, eles estão contraindicados para essa paciente com 35 anos e fumante aí com 20 cigarros dia, está contraindicado, seria a classificação 4, tá legal? A C, o injetável combinado mensal recebe categoria 3 da OMS. Então, o injetável combinado mensal seria a mesigina, não é categoria 3, tá legal? É categoria 4. Nesse caso, vamos só elucidar. Então, uma mulher com 35 anos, tabagista, mais de 15 cigarros dia. Qualquer método hormonal combinado vai ser categoria 4, tá? De acordo aí com a classificação da Organização Mundial da Saúde. Então, qualquer contraceptivo combinado, hormonal combinado, vai ser categoria 4 e está contraindicado para essa paciente, tá legal? Então, a gente não vai nem utilizar nem a C e nem a B. A D, compostos apenas de progestágenos estão liberados? Sim, nesse caso seria categoria 1, tá legal? Então, compostos apenas com progestágenos, tanto a mini pílula, vamos supor que seja utilizada ali a noristesterona para essa paciente, 0,35 mg, que seria a mini pílula, ou a injeção, a medroxiprogesterona, que é um injetável que só tem derivado do progestágeno, também poderia ser utilizado para essa paciente, tá legal? Então, a alternativa correta é a alternativa D, tá? A gente vai ficar aí apenas com progestágenos, eles estão liberados sem nenhum problema, tá legal? Vamos lá, questão número 3. Uma mulher com 36 anos de idade, gesta 2 para 2, procura a unidade básica de saúde solicitando informações para a utilização de método contraceptivo. Vocês estão vendo que as questões são muito parecidas, né? Basicamente, ele vai colocar uma história clínica, vai colocar lá a idade, se a paciente é fumante, se ela teve trombose ou não, tá? Isso é muito, muito comum. A paciente está assintomática, ela faz acompanhamento médico regular e apresenta resultado normal de citologia cérvico-vaginal, colhida há cerca de 2 meses. Registra-se como antecedente colecistectomia há 2 anos, que cursou com trombose venosa profunda. Tem histórico aí de TVP no membro inferior direito no pós-operatório.
A paciente relata que atualmente não faz uso de qualquer medicação e nega tabagismo e outras doenças. Uma opção contraceptiva adequada para essa paciente é o uso de anticoncepcional à base de... Vamos lá, então a gente tem uma paciente com 36 anos, não tabagista, mas que tem um histórico aí de trombose venosa profunda. Nesse caso, a gente vai utilizar, por exemplo, o etinil estradiol? Não, né? Essa paciente, o mais adequado é que seja utilizado apenas um derivado aí do progestágeno, tá legal? Então a gente não vai utilizar a A. A B seria o etinil estradiol mais o levonorgestrel, que também não está indicado. E a D, enantato de norecestrona mais o valerato de estradiol. Então, o que nós temos? Só para poder elucidar aí. Então, o paciente tem o histórico de TVP, a gente vai contraindicar os derivados dos estrógenos, tá legal? Então, tudo que tiver estrógeno, a gente vai tirar. A gente não vai indicar para essa paciente, tá? Então, a gente vai tirar a A, que tem derivado, a C, que é a pílula combinada, que seria, por exemplo, o ciclo... Não, perdão, a C é injetável. Não via oral mensal, que seria o ciclo 21, e a D, sim, que seria o injetável mensal, que seria a mesigina, que todos aí têm um derivado do estrógeno, tá? O único que não tem é a B, a norecestrona, que é a mini pílula, aí sim, só com derivado do progestágeno pode ser utilizado para essa paciente, mesmo com o histórico aí de TVP, tá legal? Então, uma questão relativamente fácil, vocês estão vendo que os temas, eles basicamente são cobrados de forma bem parecidas, né? Então, realmente é só saber esses CCQs aí que vocês vão acertar, tá legal? Paciente com mais, normalmente eles colocam aí como corte 35 anos, mais ou menos de 35 anos, tabagista, normalmente ele coloca mais ou menos de 15 cigarros dia, paciente com histórico de TVP, paciente, por exemplo, que convulsiona, isso daí depois a gente vai ver, tem uma característica aí dos anticonvulsivantes que acaba tendo uma reação entre os hormônios. Então, é interessante a gente saber, a gente vai ver isso logo logo. Vamos lá. Nessa questão número 4, a gente vai mudar um pouquinho o foco. Aqui vai aparecer uma paciente com DIP, né, doença inflamatória pélvica, e que ela tem já o DIU. O que a gente vai fazer em relação a isso? Então, nós temos aí uma mulher com 26 anos de idade, profissional do sexo, é usuária de DIU de cobre há cerca de 1 ano. Ela procura a unidade básica de saúde com queixa de dor abdominal e hipogástrio associada a corrimento de odor fétido, nega febre. Relata que sua última menstruação ocorreu há cerca de 7 dias. Ao exame físico verifica-se abdômen doloroso, palpação profunda, hipogástrio e ruídos hidroaéreos preservados. Observa-se a presença de conteúdo vaginal bolhoso, amarelado, com odor fétido, útero de tamanho normal e anexos de tamanho normal, dolorosa palpação bilateral. De acordo com esse quadro clínico, a conduta indicada é... Então, aqui, de acordo com essa elucidação desse texto, a gente tem aí como hipótese diagnóstica uma doença inflamatória pélvica, tá? O que a gente vai fazer? Então, a paciente ela tem a hipótese de doença inflamatória pélvica e ela tem o DIU. Anteriormente, o que a gente fazia? Fazia a hipótese diagnóstica, o mesmo diagnóstico de doença inflamatória pélvica, tem DIU, opa, primeira coisa, tira o DIU e começa a tratar, tá? Agora mudou, pessoal. De acordo com os ginecologistas, a gente não precisa, no primeiro momento, tirar o DIU, tá? A gente vai fazer o tratamento ambulatorial com antibióticos para tratar essa doença inflamatória pélvica. Caso não consigamos tratar com esse tratamento ambulatorial, aí sim a gente acaba tirando o DIU e continua o tratamento, tá legal? Se tiver necessidade, até mesmo no hospital. Então, isso é uma questão que mudou há não faz muito tempo, então ainda gera um pouquinho de dificuldade. Tem algumas pessoas que não tiveram essa atualização e acabam errando ainda essa questão. Mas preste atenção, se a paciente ela tiver doença inflamatória pélvica e também tiver o DIU, a gente vai começar a tratar de forma ambulatorial, caso ela não tenha necessidade, indicação de tratar no hospital, e a gente vai aguardar. Vamos ver se o tratamento vai ser eficaz. Se for eficaz, perfeito. Se não for, aí no segundo momento a gente vai questionar realmente a necessidade de tirar o DIU, tá? Então, a alternativa A fala o seguinte, ó, retirar o DIU e prescrever antibiótico terapia em nível ambulatorial. Errado. Não é isso que a gente faz mais, tá legal? A B, manter o DIU e prescrever antibiótico terapia em nível ambulatorial.
Perfeito. Essa é a conduta atual. A C, retirar o DIU e encaminhar a paciente para antibiótico terapia em nível hospitalar. Não, a gente não vai retirar o DIU e nesse momento ela não tem também sinais de gravidade aí para a gente ter necessidade de fazer o tratamento hospitalar. A D, manter o DIU e encaminhar a paciente para antibiótico terapia em nível hospitalar. Não, né? Se a paciente ela tiver sinais de sepse, por exemplo, de uma doença mais complicada, se ela tivesse um rebaixamento, aí sim, né, a gente teria que encaminhar esse paciente para o hospital para fazer o tratamento hospitalar, tá? Mas aqui na questão, vocês veem que não colocam muito do quadro clínico, né? A gente não sabe se essa paciente realizou o exame, se ela tem lá sinais de inflamação no exame laboratorial, ou mesmo em relação à pressão arterial, a gente não tem outros sinais, não fala em relação ao exame físico dessa paciente. Então a gente não pode falar que ela tem um quadro séptico, por exemplo, que a gente tem que encaminhá-la para o hospital, porque realmente ela tem um risco alto de piora dessa doença. Tá? Então, inicialmente, de acordo com esse texto, a gente pode sim tratar essa paciente de forma ambulatorial e não tem necessidade inicialmente de tirar o dispositivo intrauterino, tá legal? Então, alternativa B, alternativa correta. Aqui a gente vai entrar também numa outra questão relacionada ao DIU. Aqui a gente tem uma adolescente de 15, relacionada ao DIU não, relacionada aos anticoncepcionais, desculpa. Questão número 5, temos uma adolescente com 15 anos de idade com menarca aos 12 anos. Procura atendimento na unidade básica de saúde porque deseja usar anticoncepcional oral combinado. Iniciou atividade sexual há cerca de 6 meses e tem uma gravidez indesejada. Está menstruada no dia da consulta, ela nega comorbidades ou uso de medicações. Qual a conduta correta para a paciente? O que a gente tem? A gente tem uma paciente com 15 anos, isso já gera uma certa dúvida, né? Se eu falar assim, posso atender essa paciente, ou posso prescrever alguma medicação sem o acompanhamento dos pais ou de um maior junto, maior de idade, pode, né? Essa paciente ela pode sim ser atendida na unidade básica ou mesmo na consulta hospitalar, mesmo que ela esteja sozinha, tá legal? E pode sim ser feito a conduta, né, com um método anticoncepcional, não necessariamente é necessário que tenha uma pessoa maior de 18 anos ou mesmo os pais junto com essa paciente, tá legal? Então a paciente ela tem esse direito e isso pode ser feito sem nenhum problema, tá? De acordo com a ética médica. A alternativa A fala o seguinte, para essa paciente, então uma paciente com 15 anos que teve uma menarca com 12 que já está tendo atividade sexual, o que a gente vai fazer para diminuir o risco dela engravidar, né? Essa é realmente o que ela quer, ela teme, né, por uma gravidez indesejada. Então, o que o médico deve fazer nesse caso? Alternativa A, orientar o uso de camisinha apenas? Não, né? A gente sabe que a camisinha é um método de barreira, é um método muito bom para diminuir o risco da menina ou do menino contrair uma doença sexualmente transmissível. Mas pensando na gestação, ela realmente não é tão eficaz se a gente pegar lá em porcentagens, tá legal? Realmente a forma de utilizar é muito importante e realmente ocorre muita gravidez com as mulheres ou os homens utilizando apenas o preservativo, tá? Então não é o ideal. A B, prescrever ACO, que é o anticoncepcional oral, e orientar o uso de códon. Perfeito, né? Essa realmente é a mais correta, porque você faz o anticoncepcional para realmente evitar a gravidez indesejada e também orienta o uso do do preservativo para a menina não contrair nenhuma IST, né? Nenhuma infecção sexualmente transmissível, tá legal? Então isso, sem dúvida nenhuma, é a orientação mais correta para o médico dar para essa paciente. A C, não prescrever anticoncepcional oral combinado, pois a paciente é menor de idade. Não, né? Isso está completamente errado. A prova da UFMT, ela gosta disso. Às vezes ela coloca, mesmo no bloco ali de preventiva, de epidemiologia, questões que são clínicas, mas que tem algo relacionado à conduta ética do médico, né? Então, isso é bastante comum, ocorre bastante essas questões multidisciplinares
na prova da UFMT especialmente, tá legal? Então aqui, a D, orientar que a paciente venha à consulta acompanhada da mãe. Não, né? Então é importante a gente saber também, de acordo com o código médico, que não tem essa indicação, tá legal? A paciente, mesmo com 15 anos de idade, ela tem esse direito de ser atendida sozinha e o médico pode sim prescrever medicação sem nenhum problema, tá legal? O médico tem aí esse respaldo na ética médica. Então a alternativa B é a correta. Vamos lá, questão número 6. Nessa questão, a gente tem algo parecido com a questão número 5. Uma adolescente com idade de 14 anos procura uma unidade básica de saúde para sua primeira consulta ginecológica, pois deseja usar anticoncepcional oral. Ela iniciou a atividade sexual há cerca de 6 meses e refere menarca aos 11 anos de idade e ciclos regulares. A adolescente nega comorbidades e diz ainda que os pais não sabem do início da atividade sexual. Qual a conduta mais adequada frente ao caso relatado acima? Vocês estão vendo que as questões elas são muito parecidas, né? Pensando em anticoncepcional, em métodos anticoncepcionais. Ou ele coloca lá uma história para a gente poder contraindicar ou indicar a medicação mais adequada, um método anticoncepcional mais adequado, ou ele vai colocar também algo que faz uma intersecção com o Código de Ética Médica. Isso também hoje em dia é bastante comum. Ou ele pode colocar aí, como a gente viu, alguma doença associada, por exemplo, a DIP, né, mais o DIU, para saber qual a conduta frente àquela situação, tá legal? Aqui o que nós temos? Então temos uma adolescente com 14 anos, com atividade sexual ativa, cerca de 6 meses, e ela teve uma menarca com 11 anos de idade. Então aqui, de acordo com a conduta mais adequada. A. Não prescrever anticoncepcional oral, pois a paciente é menor de idade. Errado, né? A gente já viu que isso está errado. A. B. Não prescrever anticoncepcional oral, pois a paciente teve menarca há apenas 3 anos. Não, né? Isso não contraindica o uso do ACO, tá? Solicitar que a paciente compareça acompanhada de um responsável à consulta. Não, né? A gente viu que isso não é necessário, tá legal? Então foquem nisso, né? Às vezes a gente estuda fora do Brasil e às vezes a gente continua com aquela mentalidade daquele outro país. Pode ser que em outros países isso ocorra, né? Tenha necessidade de um responsável vir junto ou um maior de 18 anos, tá? No Brasil, pessoal, não precisa, tá? A menina com 15 anos, se ela for na unidade básica ou mesmo uma consulta ambulatorial no hospital ou em qualquer outra unidade de saúde, ela pode sim ser atendida e o médico, se ele achar que tem necessidade dela fazer aquela determinada medicação, ele pode fazer, ok? A D, prescrever anticoncepcional oral, orientar o uso de preservativo e garantir a confidencialidade da consulta, tá? Então, isso também é muito importante. A gente não pode sair falando, mesmo se a mãe vir perguntar, se a menina, no caso da consulta, ela não tiver um risco de vida, a gente não vai quebrar a confiabilidade, a confidencialidade médica, tá legal? Então isso realmente é importante e às vezes a gente confunde. Às vezes a gente fala, opa, não, ela tem 15 anos, se a mãe chegar, se o pai chegar, eu posso contar tudo. Não, né? Teoricamente tem que se manter aí a confidencialidade, desde que não envolva o risco de vida para essa paciente, tá legal? A E, prescrever anticoncepcional oral e solicitar a presença de um responsável pelo menor para comunicar o fato. Não, né? Totalmente errada, tá? Para alguns, essas questões elas podem parecer assim, muito fáceis, né? Falam, não é possível, essa questão se acertaria muito fácil. Mas realmente tem que tomar esse cuidado, como eu falei para vocês, depende do país que vocês estudaram, pode ser que naquele país é diferente do Brasil, tá? Então, entendam bem isso. No Brasil pode ser prescrito mesmo se a paciente for menor de 18 anos e estiver sozinha na consulta, tá legal? A gente tem esse respaldo de acordo com o Código de Ética Médico aqui no Brasil, tá legal? Então é isso, pessoal. Apresentei para vocês aqui 6 questões das provas de revalidação médica, tem questão da USP, do INEP e da UFMT, falando sobre anticoncepcional. Essas questões são relativamente tranquilas. Nas provas de residência tem algumas questões mais difíceis, pode ser que caia algo um pouco mais difícil, tá legal? Mas, no geral, vai ser isso, tá? Não tem, assim, claro que sempre tem como examinador complicar a nossa situação, né? Mas se vocês souberem bem aí as indicações e as contraindicações, vocês vão abordar aí realmente
cerca de 80, 85, talvez 90% das questões, tá? Então, é importante saber das categorias da OMS, saber o que é a categoria 1, 2 e 3 para determinadas situações, tá? Lembrando que o mais comum de aparecer é paciente com idade maior que 35 anos, fumante, aí vai colocar se é menos ou mais do que 15 cigarros, e é comum também que ele coloque alguma situação clínica, como por exemplo a trombose venosa profunda, tá legal? Então tente lembrar isso. Uma outra coisa, só para a gente finalizar, eu gostaria de falar para vocês que certas drogas elas são capazes de reduzir a eficácia anticonceptiva da pílula, tá? Principalmente nos tratamentos prolongados, né? Então a gente tem que lembrar especialmente dos antirretrovirais, né? Se a gente pegar lá o efavirenz, a nevirapina, a neofinavir e o ritonavir, essas medicações estão disponíveis aí no controle da infecção de HIV. Então elas interagem diminuindo o nível sérico dos hormônios estrogênicos, tá? Então, especialmente dos estrogênicos. Portanto, diminui a eficácia contraceptiva. Então, essa é o tipo de questão que eu não vi ainda e é uma questão bonita. Pode ser feita aí, que é uma questão que, assim, é um tema que basicamente a gente tinha que realmente de saber e ainda não caiu. Pode vir a cair, tá? Então, aparece, por exemplo, uma paciente que faz o uso de anticoncepcional oral combinado, um paciente jovem, sem nenhuma contraindicação, e de repente faz o diagnóstico lá de HIV e está indicado o uso do antirretroviral. Então, qual vai ser a conduta frente a isso em relação aos métodos anticoncepcionais? Tá? Então, pode cair uma questão desse tipo. Então, lembre-se dessa situação. Tá? Uma outra coisa que, assim, algumas interações elas podem ocorrer no sentido inverso, né? Então, os esteroides, os anticoncepcionais, eles podem alterar a eficácia de outros medicamentos. O clássico aí, o que acaba sendo mais relevante na literatura, não mais relevante, mas o que apareceu, por exemplo, estava fazendo uma pesquisa, apareceu 2 vezes, relacionado aos anticonvulsivantes. Tá? Então, se a mulher está usando lá os esteroides, está usando algum método combinado, por exemplo, pode sim diminuir aí a eficácia dos anticonvulsivantes, tá? Então, de repente, uma paciente que ela toma anticonvulsivante, ela vai até o UBS pedindo uso, que ela possa fazer uso de algum método contraceptivo, e esse método contraceptivo ele tem que ser realmente bem indicado, pensando nos métodos hormonais, pode sim interagir e diminuir a eficácia dos anticonvulsivantes. De repente, essa paciente começa a convulsionar, tá? Então, se aparecer isso na questão, é importante vocês saberem que tem sim essa interação entre os esteroides e os anticonvulsivantes, tá legal? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Coloquei um monte de CCQs para vocês. Qualquer dúvida, vocês escrevam para a gente, tá legal? Então, um grande abraço, ótimos estudos e até a próxima semana.